Todos e a todas. Continuando com nossa aula de Direito Administrativo, na nossa 16ª aula, nós falávamos dos crimes contra a administração da justiça e finalizamos ali falando do artigo 342, do falso testemunho ou falsa perícia, tá? Então, continuando, certo? Nós, para encerrarmos sobre os crimes da administração da justiça, nós iremos falar do artigo 344, que vem a tratar da coação no curso do processo. Essa é a nossa 17ª aula, certo? E vamos finalizar o tópico dos crimes contra a administração pública nessa nossa 17ª aula. Bom, da coação é um crime previsto no artigo 344 do Código Penal. O crime descrito nesse artigo diz respeito à coação, certo? No curso do processo. Ele consiste usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamado para intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, cuja pena é de 1 a 4 anos e multa, além de incorrer também, se for o caso, no crime de violência, tá? Correspondente à violência. Trata-se aí de um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tá? E que os elementos normativos do tipo penal são a violência contra a pessoa ou a grave ameaça capaz de intimidar alguém. A vítima da ameaça ou da violência tem que ser delegado de polícia, membro do Ministério Público, juiz de direito e as partes, autor ou réu. A consumação deste crime se evidencia pela prática da própria violência, certo? Ou da grave ameaça, tá bom? Do exercício arbitrário das próprias razões. Este crime está previsto no artigo 345 do CP, do Código Penal. O crime ele consiste em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, cuja pena é de detenção de 15 dias a 1 ano, a 1 mês, ou multa, além também de você poder responder ali, que corresponde ao crime de violência, né? Tá bom? Você pode responder pela violência também. Bom, se não há o emprego da violência, somente se procede mediante queixa. Aqui, se há emprego de violência, e se há emprego de violência, certo? O crime é de ação penal pública. Caso contrário, a ação será de iniciativa privada. Se não houver violência, certo? Se não houver violência, só se procede mediante queixa, porque é uma ação privada, né? Tá. Pode aparecer conflitos aparentes de normas, em que se resolva pelo princípio da especialidade, que a gente pode ver aí no caso de cobrança abusiva e vexatória, que estão previstas ali, lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos 42 e 71, tá? A Lei 8.078 de 1990. Tá? Pode ocorrer nesses conflitos, certo? Essa cobrança abusiva, que não vai comportar o 345, e sim o CDC, que é no caso de cobrança abusiva e vexatória, tá? Bom, acerca da consumação
do crime, tá? A doutrina se divide, ela se divide aí. Para uma corrente doutrinária, o crime já está perfeito. Aliás, o crime já está perfeito somente quando a violência, independentemente da satisfação. Para uma corrente da doutrina, tá? O crime, ele já está perfeito, certo? Mas somente com a violência, ele está perfeito somente com a violência, independente da satisfação, tá? Trata-se aí de um crime formal, pois se consuma com a realização da conduta tendente à satisfação da pretensão. Esta corrente, temos aí como o Luiz Regis Prado, temos o César Roberto Bittencourt, nós temos Damásio, certo? E Nuque. Esses tendem a essa corrente, tá? Já uma outra corrente, que é a de Nelson Hungria, de Cláudio Heleno, de Fragoso, do Delmanto, certo? Para essa corrente, certo? O crime é material e não formal, tá? E se faz com a satisfação da pretensão do agente, tá? Se existir violência contra a pessoa, a ação é de iniciativa privada. Em havendo violência física contra a pessoa, é crime de ação pública incondicionada. Outro tipo penal que leva o mesmo nome, ou seja, do exercício arbitrário das próprias razões, é o do artigo 346 do Código Penal. Também do exercício arbitrário das próprias razões. Assim, ali o 346, ele é outra forma de exercício arbitrário, realizada através das condutas de tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro, por determinação judicial ou convenção, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E multa. Este crime, ele é um crime que se configura em tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de outrem. Não é isso? Acabamos de falar. O sujeito ativo aí é somente o proprietário da coisa que se tirou, que se suprimiu, que se destruiu, que se danificou, quando se achava em poder de outrem, de outro. Trata-se aí de um crime próprio, material, de forma livre, comissível, plurissubsistente, instantâneo, de conteúdo variável ou misto alternativo, e é nada mais nada menos do que uma ação penal pública incondicionada. A fraude processual. Bom, a fraude processual está prevista no artigo 347 do Código Penal. É um crime, certo, de fraude que consiste em inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoas, com o fim de induzir o erro o juiz ou o perito, cuja pena está lá de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas se aplicam em dobro. Tá?
A elementar do tipo, desse tipo, acha-se presente no verbo inovar, que significa modificar, alterar ou substituir, tá? Aqui nós verificamos que a famosa modificação da cena do crime, a alteração de armas, posição de corpo, limpeza de manchas de sangue e outras mudanças para tentar induzir erro ao juiz ou ao perito. Isso é uma forma, uma característica da fraude processual, tá? O objeto jurídico é a administração da justiça, por tratar-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, sendo que a finalidade teológica do tipo é introduzir o erro ao juiz ou perito. Esse é o principal foco. E importa salientar que não existe correspondente na legislação penal militar. Na legislação penal militar não tem como lá no outro tipo penal, tá? Bom, falemos agora do favorecimento pessoal. Está previsto o favorecimento pessoal através do artigo 348 do Código Penal. É uma conduta criminosa que consiste em auxiliar e subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é combinada com uma pena de reclusão e de detenção de 1 ano a 6 meses e multa. Se ao crime não é combinada pena de reclusão, a pena é de detenção, de 15 dias a 3 meses. Se não for aquele crime combinado com pena de reclusão, ele vai ser de detenção. Vocês sabem o que é uma reclusão e uma detenção, tá? E multa. Se quem presta auxílio a ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso, fica isento da pena. O sujeito ativo aí é qualquer pessoa, exceto o coator ou o partícipe do crime anterior. O auxílio não pode ser anterior, este auxílio que acabamos de falar, não pode ser anterior ao cometimento do crime. Anterior ao cometimento do crime. E nem concomitante com o crime. Se concomitante, o acusado responderia como partícipe. Dessa forma, o auxílio tem que ser posterior, tá? Se no fato anterior se operou em causa de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude, de acordo com o artigo 23 do CP, causas de extinção da punibilidade ou escusa absolutória, o artigo 181 do CP, não resta configurado o favorecimento, tá? Não é possível aí ocorrer o favorecimento tipificado no artigo 346 do CP para a prática de contravenção penal, tá? Também entende-se como a autoridade pública para fim do artigo 348, o juiz, delegado de polícia, policial ou autoridade administrativa. Conforme foi exposto acima, se quem presta o auxílio é ascendente, tá? Descendente, cônjuge, irmão ou irmão do criminoso, fica isento da pena em face da imunidade absolutória, tá? Não obstante a isso, o rol taxativo de parte da doutrina, sabe, entende que o companheiro, o amásio, também pode ser beneficiado pela escusa absolutória, ficando isento de pena. Do exercício arbitrário do abuso ou abuso de poder.
que é o artigo 350 do CP. A conduta criminosa prevista nesse artigo penal consiste em ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, combinado com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. E na mesma pena incorre o funcionário que, primeiro, inciso 1, ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão ou a estabelecimento destinado à execução de pena, privativa de liberdade ou de medida de segurança. Segundo, prolonga a execução da pena ou da medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. Terceiro, submeter pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Quarto, efetua com abuso de poder qualquer diligência. É isto que preceitua o artigo 354. Tá? Aliás, o artigo 350. Bom, é importante se frisar que grande parte da doutrina entende que este artigo 350, certo, ele estaria revogado pela lei dos crimes de abuso de autoridade. O nosso ilustre professor, o grande professor, chamado Guilherme de Souza Nuque, ele tem entendimento majoritário de que o artigo 350 do Código Penal foi inteiramente revogado pela lei 4.898 de 1965, que é a lei de abuso de autoridade, e que ali tem todas as possibilidades possíveis de abuso de autoridade prevista em suas figuras típicas. Tá? Então, afora o artigo 350, que está pacificado no Código Penal, existe a lei de abuso de autoridade, que é a lei 4.898/65. Do crime de exploração de prestígio, que é previsto no artigo 357 do Código Penal. Aqui se vê uma particularidade, certo? Que até o ano de 1995 existia 2 tipos de crime com o mesmo nome jurídico, que era chamado de exploração de prestígio. Com o advento da Lei 9.127 de 95, o tipo previsto no artigo 332 passou a chamar-se tráfico de influência. Tá? O crime de exploração de prestígio, previsto no artigo 357, ele consiste em solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Qual é o verbo? O verbo aí é receber o dinheiro ou qualquer outra utilidade. Isso é uma exploração de prestígio. Trata-se de um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. O objeto material, certo, é o dinheiro ou a utilidade recebida ou solicitada, e o objeto jurídico é a administração da justiça. Tá? Então o verbo desse artigo, certo, é o que? É receber o dinheiro ou qualquer outra utilidade, tá? Que com o pretexto de influir o juiz, etc, etc, né? É importante se ressaltar que no crime de exploração de prestígio, o dinheiro ou qualquer utilidade pública,
utilidade é pedido a pretexto de realizar o ato junto a funcionário público e os relacionados no artigo 357. Mas não existe nenhum pedido ao funcionário. Se existir o pedido, haverá de ser ali uma corrupção passiva, tá? Ou ativa, de acordo com as circunstâncias, tá? que houver do ato. E para finalizar, queremos dizer que todos esses tipos penais expostos são nada mais, nada menos de que crimes contra a administração pública. Todos eles tipificados no Código Penal e em leis esparsas, né? Tá? Bom, essa foi a nossa 17ª aula. Na nossa 18ª, nós iremos tratar, dentro da nossa disciplina de Direito Constitucional, dos crimes contra a administração pública. Espero que tenham gostado. Finalizamos aqui os crimes contra a administração da justiça, certo? E espero ter contribuído com todos vocês. Mas peço a todos que deixem seu like, façam sua inscrição no canal, façam seus comentários, certo? Para que eu possa, mediante os comentários feitos, eu possa melhorar. E só quem ganha é vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.